Norte a Sul Brasil, trazendo para vocês muitas ofertas, produtos especiais. Muito bem, vamos à nossa entrevista da manhã, são 7 horas mais 34 minutos. Nosso entrevistado já está aqui no estúdio, né, Luiz? Exatamente, e uma jovialidade, a gente fica feliz, né? Estamos recebendo Alessandro Dalzotto, Ali Dalzotto, me permita chamar assim, PSB, Partido Socialista Brasileiro. Seja bem-vindo, nobre vereador. Bom dia, Luiz, bom dia, Leandro. Para nós é uma satisfação, uma alegria estar aqui presente com vocês no Repórter AU para poder falar um pouco do que a gente faz, aclarar para a comunidade alguma dúvida e mostrar o que a cidade vem avançando, o que a Câmara de Vereadores pode, no seu entendimento, ajudar, e dentro da legislação também, que é um poder fiscalizador, mas fiscalizando que também muitas vezes fazemos a coisa acontecer, né? Então, para nós é uma satisfação estar aqui com essa dupla sertaneja, quase aí, Luiz e Leandro. Eu não tinha pensado nisso, Leandro. Quase isso, né? Bom, vereador, a gente quer que o senhor já está também no seu segundo mandato consecutivo, né, legislativo, e eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, já chegando aí, no ano que vem nós teremos eleições municipais. Como é que o senhor pode avaliar o momento do seu mandato? Como é que foi esse mandato para o senhor até o momento do legislativo? Muito bem. Na minha história, até para quem está acompanhando, eu iniciei na política então lá em Campinas do Sul, que foi onde eu nasci, disputei uma eleição, fui eleito vereador, e dentro da questão partidária, da questão de família, meu pai era muito empreendedor, com uma visão adiante, e ele dizia que se quisesse permanecer na política, teria que gostar das pessoas, e é o que a gente gosta, e por isso teria que estar num centro grande ou numa cidade maior. E então Erechim foi onde me acolheu para mim estudar, onde trabalhei com carteira assinada pela primeira vez, onde então eu pude construir amigos e relações, e escolhi aqui para viver. Vim para cá, é a terceira eleição que eu disputo para vereador em Erechim, e estou no segundo mandato. Fui eleito em 2017 e reeleito então em 2020, e a gente vem então fazendo um mandato sempre pautado em causas, em situações maiores que possam se atender no coletivo, né? Então, tive a oportunidade de presidir a Câmara de Vereadores novamente, 2 vezes, então em 2017 e no ano de 2022, e a gente frisa que o maior destaque do mandato é a capacidade de tu conseguir ouvir, entender, dar negativa quando necessário, e poder então articular ações que visam contribuir para a cidade poder avançar. E vou citar as pautas maiores que a gente defende aí, que é a questão do trânsito seguro, a questão da saúde mental, a questão da educação, e dentre tantas outras situações, mas essas em destaque porque avançam em premiações para a cidade, em atender aquelas pessoas que necessitam mais na extremidade do poder público, né? Que são pessoas que têm esse problema que assola muita gente, em especial no pós-pandemia. Muitos ainda têm a restrição de procurar o atendimento, ficam naquele sofrimento, muitos ainda têm aquele preconceito de que alguma doença nesse sentido possa ser frescura, possa ser alguma situação que não é verdadeira, e isso a gente quer combater, até por ter passado pelo problema, ter o problema, estar tratando, e as grandes lutas e melhorias se dão nos sacrifícios que algumas pessoas passam e erguem essa bandeira para que outras não passem. Quando o vereador, como presidente da Câmara no ano passado, nós recebemos ontem o Arpini do Santa Terezinha. E foi feito um trabalho grande. Como é que a Câmara pode contribuir mais ainda com esse processo, Ali? A Câmara nossa tem que deixar bem claro para a comunidade também, saber que a Câmara nossa é uma das câmaras mais enxutas do Brasil, do Estado com certeza, mas do Brasil também. Os vereadores vêm se policiando, diferente do que acontecia no passado tão breve, em que se tinha consumo de diárias desenfreado, situações que não eram legais com a comunidade. Então as sobras orçamentárias da Câmara muitas vezes são destinadas ao nosso Santa Terezinha, que é uma máquina de saúde pública e que atende não só os 32 municípios da região, mas atende mais de 80 municípios, e Erechim em especial tem ele como sede, consequentemente também tem ele como
entre aspas, a despesa, o investimento maior. A Câmara, nas suas obras, desde que eu estou aí, em 2017, ajudou na questão do melhoramento de todo o pronto-socorro, questão de infraestrutura, raio-x, mamógrafo, e a gente luta nesse sentido para que uma luta do vereador Nadir Barbosa tenha um aparelho de ressonância. O Jackson deve ter falado, não acompanhei a entrevista, que é um mamógrafo, não. Tem uma máquina lá que está com problema também, que está defasada, porque as tecnologias avançam. Então essas sobras orçamentárias da Câmara, melhor dizendo, elas contribuem quando dá algum incêndio, no bom sentido, lá para que a gente consiga pagar de imediato. São repassados recursos para exames, para consultas, para o custeio do hospital, e os vereadores estão sempre em contato com suas lideranças maiores, os partidos que têm deputados, os partidos que têm Secretaria de Estado, que têm condição de chegar no ministro, para que consiga então destinar alguma verba, aí sim extra-orçamentária, de emenda parlamentar, para que o Santa continue fazendo esse excelente trabalho, que muitas vezes não tem espaço físico, não tem recurso, não tem mão de obra na quantidade, porque na qualidade não deixa a desejar. Eu sempre costumo dizer que o Santa, eu vejo 2 problemas e que a gente não vai conseguir, nem eu, nem o Luiz, nem o Leandro, nem quem quer que seja estando à frente, que é o primeiro, o atendimento é bom, é de qualidade, mas o Luiz trata de uma forma, os outros de outra, o Leandro de outra, e o paciente muitas vezes lá doente, uma palavra é suficiente, já não vai dar a volta, né? E a questão do tempo é porque eu fiquei lá no pronto-socorro esses dias, 2 horas lá, que a minha esposa não estava bem, cara, chegou 6 ambulâncias e entrou umas 40 pessoas, então não tem muito, sabe? E aí não vai ter leito, consequentemente, se necessário. Quando é uma emergência, a gente não tem que atender, acidente tem que atender, quando é questão de brigada militar, tem que priorizar. Então muitas vezes é isso que a gente tem que aclarar, mas a Câmara vem auxiliando o Santa Terezinha de todas as formas que pode, gostaria de fazer muito mais, mas o cobertor muitas vezes é curto, né? Isso, o senhor foi candidato a deputado estadual também, aí durante esse período também, e o senhor vê necessidade de mudança na nossa legislação? Como é que o senhor vê a política atualmente e o jeito de fazer política, principalmente dos cenários estadual e federal que trabalha diretamente na mudança das leis? Eu creio que nós estamos avançando no sentido de despertar as pessoas para entenderem a forma da política, que ela vai aos poucos, com o entendimento, com a cobrança, com o acompanhamento, as pessoas saberem quem é quem, para não serem iludidas. As redes sociais trazem o lado bom, que é a informação, mas trazem também muita questão de fake news, muita questão de inverdade, muita questão de distorção de informações. Então eu acredito que a forma que está hoje, ela pode mudar muito, e isso passa por não querendo ser confundido, mas toda liberdade ela tem que ter um limite, porque eu não posso chegar lá na rede social e ofender todo mundo da forma que eu quiser, a hora que eu achar bom, e achar que é liberdade. A Constituição regra isso. Então eu acredito que, como uma pauta que eu defendo muito, a educação, ela tem que ser também aberta nesse sentido. E aí veio aquela questão de escola sem partido, e isso não existe, porque eu nunca vi escola ter partido. Antigamente, ou na tua contemporaneidade, vamos dizer assim, tinha lá o EMOCI, o SPB. Hoje nós não saímos da sala de aula sem minimamente saber se está um problema no meio ambiente, onde tem que ir. O cara tem que se bater cabeça. Então, eu acredito que a Constituição Federal teria que ser estudada, tá? E entendida para saber os caminhos a serem tomados na resolução dos problemas. E claro que nós temos um Congresso Nacional que está aí, é uma vergonha, é uma troca de favores diuturnamente, e isso impede com que as coisas avancem. E nós estamos agora num período eleitoral, entrando, né? Como atrair essas pessoas de boa índole? Porque geralmente a gente ouve comentar, sempre a entrada política, para ser que nem fulano ciclano não faz. E como o Ali, que tem uma rede social fantástica, né, eu estava acompanhando, e que preza pela educação, qual é o argumento que nós poderíamos usar para atrair essa juventude, mas de uma forma
não passional, a fazer parte, porque, Ali, tu sabe que o caminhãozinho do lixo que passa na frente da casa do vivente lá é uma questão política. Tudo é. O asfalto, a água é uma questão política. E aí como fazer com que o nosso ouvinte desperte esse interesse? Olha, você é uma liderança de um bairro, você é liderança em casa, o homem e a mulher, né? Como nós vamos, com todos esses argumentos negativos, como contrair e contribuir? Eu sempre, e agora a gente está atuando numa forma mais de bastidor, porque quero deixar claro que não disputo a eleição novamente. Definido já. Definido para vereador no município, em virtude de que eu acho que é justamente para renovação de lideranças, fazer esse despertar difícil. Eu não posso deixar essa bola picando, né? Mas um degrauzinho para cima, o nomezinho está disposto. Isso a gente está disposto no longo prazo, saindo para se preparar, para estudar, para parar arestas que ficaram, porque muitas vezes a gente, como um vereador de posição, que eu sempre costumo brincar que tem o vereador, o variador, o virilhador, nós em Erechim também temos o vereador KTO, né, que não conhece a cidade, mas dá palpite em tudo. Eu sempre fui um vereador de posição, mesmo discordando, eu vou lá e vou dar a minha posição, e muitas vezes isso acabou ficando latente, em virtude das próprias redes sociais, porque pessoas que nunca conversaram comigo saíam me denegrindo, saíam mentindo, criando fatos que não existem. Então isso ficou para fazer essas conversas aí assim no tete a tete, quando possível, no momento certo, para ir limpando o caminho para assim lá na frente um degrau futuro ser subido, mas dentro do momento, dentro do que a população se entender assim, porque na imposição nada acontece. E voltando para aquela tua pergunta, o que acontece? O despertar da liderança se dá com muita conversa, com muito diálogo, mostrando para as pessoas a importância delas e que no individual elas podem suprir, e muito difícil, os problemas delas. Mas a liderança delas, o contexto todo agregado, pode melhorar para outras pessoas que sofrem dos mesmos problemas, porque é o que eu disse antes, só entende de autismo ou quem sofreu na carne lá, ou sofre as condições de ter alguém na família autista, que até o momento que tem a escola, hoje, Erechim atende o que pode dentro das suas limitações, mas depois que acaba a escola, quando fica adulto, não tem nenhuma política. E seus pais, ou avós, ou responsáveis faltarem antes dessa pessoa? Então entende que o tamanho da condição que a gente tem aí na frente? Eu pegar um gancho aqui, porque a gente às vezes ouve o comentário, e confesso, não sou mais piá, né? Se fosse para te ver também, o que faz a ignorância às vezes, né? Quando se lançou aquela lei do foguete, né? Olha, os cachorros, não. Recentemente nós vimos um estádio nos Estados Unidos, na Inglaterra, em que deu fones de ouvido para pessoas que têm essa questão, não sofrer com o ruído, porque isso arrebenta, né? Então a gente olha para um lado, mas aí não falta comunicação também, a própria Câmara, os próprios vereadores, explicar, pessoal, o nosso foco é outro, hein? Não está faltando essa comunicação? Não, eu acredito que a comunicação esteja faltando em um monte. Sim. Mas não sei se é falha só da Câmara. Costumo dizer que tem que combinar com os russos, porque não adianta tu divulgar na rede social, tu fazer audiência pública, tu botar jornal, tu reunir, se tu vai pegar só um público pequeno e muitas vezes aquele outro público maior nem sequer quer saber como tá. Eu era presidente da Câmara e sancionei essa lei do foguete, porque o prefeito entendeu que não era por causa dessa situação. Porque é por cachorro. Não. Primeira coisa que levada em consideração: autistas, pessoas doentes, tem a questão dos animais, mas será que não tem outra alternativa de comemorar sem fazer barulho? Será que a gente ainda está nesse ponto? Porque muitas vezes, se a gente não está bem, qualquer barulho incomoda. Então tu imagine quem tem esse problema e é bombardeado, sabe? Ou quem tem uma pessoa acamada. Então, mas é uma minoria. Bom, é a minoria que está na condição que mais precisa. E é um dado: a cada 34 nascimentos nasce um autista. Hoje são 324 crianças com alguma deficiência na rede pública municipal.
Então é delicado, e eu te digo isso porque ontem a gente fez uma reunião partidária, voltando para a pauta que nós estávamos, e aí a gente está buscando lideranças para atuar em todas as condições. Pois é, vereador, o senhor hoje é o principal nome do PSB aqui em Erechim e tem sido nos últimos anos um representante, junto até então com o vice-prefeito Fábio Thierry, que agora deixou seu partido e foi para o PSDB. Mas como virá, no seu ver, o PSB para as próximas eleições? Como o partido está se preparando aí para a disputa desse pleito eleitoral, que terá mudanças aí, né, no formato das eleições, né? Os partidos terão aí poderão ter apenas 18 candidatos, né? Como é que o PSB, o seu partido, vem para essa eleição? E uma pergunta, o senhor pretende continuar no PSB? Eu sou um PSB raiz, a gente costuma dizer. Eu me filiei lá em 2013, eu disputei 6 eleições já pelo partido. Eu estou disposto a trazer um PSB mais fortalecido do que ele já foi. Foi uma grande perda a questão do vice-prefeito, mas ele entendeu melhor buscar outro caminho. A gente deseja sucesso e quer que ele logre êxito, consiga alcançar também os seus objetivos, incorpore aonde ele foi lá o PSDB, para que esteja fazendo política para o bem da cidade, que é o propósito de todos. E a gente, a partir de ontem, então, startou, vai buscar ter os 18 nomes, a gente vai ter desde a comunidade que tem essa situação do autismo que a gente falou, até a questão da mulher líder comunitária lá do bairro Progresso, por exemplo. A gente vai ter o líder que foi do Sindicato dos Municipários, a gente vai ter professores concorrendo, a gente vai ter de todos os segmentos da juventude, a gente vai ter da negritude. Então a gente vai apresentar uma nominata diversa e que até o momento ninguém teve mandato. Então é uma chapa nova, qualificada e que dará a opção para as pessoas olharem, se identificarem. Não tem ninguém buscando reeleição, teve gente que já disputou, tá? Mas não logrou êxito, mas aprendeu. Então que daqui a pouco pode ter alguma facilidade ali na frente por já ter disputado, mas vai ser uma eleição equiparada dentro do PSB, onde a gente tem uma meta de manter, então, as 2 cadeiras, mas eu sempre digo, a gente está trabalhando, a gente tem condição de orientar na parte do marketing digital, na parte operacional, na parte contábil, na parte legal de legislação. Então nós vamos deixar o nosso candidato afiado para se preocupar somente em pedir voto, porque eu já disputei a eleição sozinho, onde eu tinha que mandar fazer o material, correr lá, pagar a conta, arrumar dinheiro, pegar o material, distribuir, ainda pedir voto, passar o carro de som e fazer tudo. Os nossos candidatos vão deixar eles prontos, preparados, com as suas coordenações de campanha, organizados, sabendo o que eles vão falar, para não falar que vão fazer OBS, que vão fazer escola, que não é a função do vereador. Eles vão estar pronto, e a comunidade pode ter certeza que o PSB vai vir forte, com nomes de reputação ilibada, de condição de trabalhar e com causas. Diferentemente de alguns que estão em mandatos, dão tiro para tudo que é lado, não sabem quando é dia, quando é noite, e estão ali ocupando espaço de representação. Então, eu acho que esse é o despertar da política que tu me questionaste antes, Luiz, e que a gente está buscando. Então nós estamos criando um cronograma mensal de reuniões, e o PSB virá forte, estruturado e com meta de manter suas 2 cadeiras na Câmara. Mas a nossa meta é se deixarem a gente trabalhar como a gente quer, a gente vai poder buscar uma 3ª cadeira. Apoio ao futuro continua ou está numa negociação, estão conversando? É o momento agora de conversas. Não, a gente é base de governo, isso tem que deixar claro. A gente não precisa fazer aquela política antiga de flertar. Vamos ter candidato a prefeito. Não, a gente é base de governo, a gente tinha vice-prefeito até ontem, mas a gente entende que um projeto de cidade que eu sou adepto e que entregou 4 escolas em 2 anos e meio, que está fazendo um monte de pavimentação asfáltica, que concluiu o distrito industrial novo, que estará em operacionalização, que a Câmara foi parceira, destinando 5 milhões para trocar a iluminação de LED, que é a única forma. O senhor tem comigo que era da Brigada Militar, né? Não? Não. Então, preso fui, hein? Graças a Deus. Então chegou a informação errada, desculpa. Porque a única forma do município, ente, dá
segurança pública é através da iluminação pública e a orientação de trânsito, porque o bombeiro é do Estado, a brigada militar é do Estado e assim sucessivamente. Então o município consegue dar segurança pública através das LEDs. Aí tem o Parque Longines, que é um local onde as pessoas também precisam trabalhar, além de trabalhar, ter o seu lazer. Como é que é a música que não queremos só comida, nós queremos diversão e arte. Então é nesse sentido que o município vem avançando, né? Tem emprego. Então eu acredito que o prefeito Polis é um entusiasta da cidade, trabalha dia e noite, busca, vai, e a cidade vem numa crescente. E isso não pode ser interrompido ao belo prazer, daqui a pouco, como já foi num passado recente, onde eu fui um vereador de oposição, onde a cidade parou no tempo, onde entregaram a chave da prefeitura com 70 milhões no caixa. Mas aí guardou. Dinheiro é para o Luiz guardar, se conseguir para o Leandro, para dar aos outros, para o cidadão na ponta. O poder público tem que suprir as 1.700, 1.800 vagas de creche que estavam represadas, hoje estão na sala de aula. Dá o uniforme com 14 peças para os estudantes. Para quê? Para equiparar todo mundo igual, para o pai não ter aquela despesa também de roupa, que criança cresce e vai, para ter médico na ponta, para ter remédio na UBS. E não vai ter tudo sempre, é uma ilusão achar que as mil maravilhas, vou acordar agora, vou no médico, vou chegar lá, vou ser atendido, vai ter tudo que eu preciso. Que bom que fosse, é para isso que os impostos existem. Mas a gente tem que entender que tem que atender todas as áreas. Infelizmente, muitas vezes não dá, demora, mas é atendido. E eu sempre faço um desafio. Faz 6 meses aí no município, ou só vai visitar um município de 100 mil habitantes, que nem o nosso, e veja se tem uma Universidade Federal, um Instituto Federal, uma URI, uma UERGS, você tem um Santa Terezinha, que é uma potência, você tem um Caridade, você tem um Santa Mônica. Vereador, o senhor fala em mobilidade e o senhor tem muitas frentes, né? Como o senhor falou sobre a questão da circulação, como vão combater essa questão de veículos frente desses colégios? E eu vou aproveitar, por que não fazer um calçadão para tentar contornar? É possível? O senhor, como um entusiasta da mobilidade, o que dá para fazer? É possível? Tem projeto? Porque às vezes o prefeito, quantos 100 mil habitantes. Então, se os vereadores não criar algum projeto, não incentivar também, como é que vão contornar a situação? Porque a cidade está crescendo, né? Com certeza. O que eu vejo, e é uma demanda latente, não só de Erechim, de mobilidade urbana. Só que nós temos algumas situações que o sonho do brasileiro, o que é? Ou é a casa ou é o carro, né? Então, quando o cara consegue, a primeira coisa, o carro é mais barato, ele compra. E é bom que isso aconteça. Mas no contexto todo, entre aspas, atrapalha a vida de todo mundo. Porque se todo mundo conseguisse se deslocar com menos veículo rodando, ia ficar melhor para as pessoas. Essa questão de um calçadão, de um espaço, eu até acredito que nós estamos atrasados, porque a cidade ela é um tanto quanto conservadora. Tempos passados criavam lei para não abrir mercado, né? Então tudo vem nesse contexto, é abrir a mentalidade de alguns para que consiga se fazer isso. E não é a questão de um prefeito ou outro, é a questão geral da opinião pública que muitas vezes impede de que as coisas aconteçam. Só que tem que ficar firme, ir para cima, continuar, sociedade civil organizada, consultar as pessoas, né? Audiências públicas, consultas populares e ter o recurso também, né? Ver o que regra o plano diretor, ver o que fala o conselho da cidade. Mas como ação, o que daria para... Tem algum projeto, alguma coisa que... Porque está ficando latente essa da questão. Da Câmara em si... É difícil. Porque não é também... Sua função não tem, mas a gente sabe que teve aí no passado um projeto da própria CDL, da questão da Avenida Maurício e tudo mais, para a requalificação do centro. E eu acredito que é importante, urgente, só nós precisamos fazer com que a gente equalize para que isso aconteça, né? Então, muita gente na Câmara é parceira, muita gente entende que não. E assim, também tem mais uma, muitos dizem que a unanimidade não é inteligente, né? O debate é interessante, mas só vai quebrar as barreiras, os paradigmas a partir do momento que fazem. E depois que fazem, não, tinha que ter feito antes e tudo mais. Então, a gente acredita que uma rua coberta, né? Se tu vai fazer um evento público hoje e chove no lugar onde ele está destinado, uma praça, por exemplo, tem que transferir.
Então isso também está no radar do governo, pelo que a gente sabe. Então deve acontecer. Vereador, o senhor já falou na entrevista que não vai ser candidato a vereador nas próximas eleições, vai ter um período de renovação aí, possivelmente no futuro vai avaliar o seu retorno à política, mas o senhor também lembrou agora há pouco que a política veio do seu pai, da sua história, e o senhor fala aí de situações que o senhor acompanhou na Câmara de Vereadores, de colegas no passado e tal, presente, que lhe chamou a atenção. Qual foi a sua maior decepção na política em todo esse tempo aí, vereador? Decepção muitas vezes é não ter a condição de fazer na hora ou mais, porque não depende só. A Câmara ela fiscaliza, né? Ela cobra, ela tenta fazer a mobilização da comunidade para pressionar quem está no executivo a fazer a realização. E é isso que muitas vezes, não digo nem que seja decepção, pode ser até pior, pode ser uma frustração. E não é uma, são diversas, né? E muitas vezes esse entendimento da comunidade. E eu tinha uma situação assim que eu quero deixar claro para a comunidade, que foi em virtude da ADAL, né, numa sessão da Câmara na legislatura no ano passado, onde se criou um tumulto fervoroso, fingiram desmaio, fizeram de tudo, numa circunstância em que minimamente eu entendo que a prestação de contas de toda e qualquer entidade ela tem que ser clara e cristalina. Assim como a PAI passou por uma auditoria esses dias e está tudo em dia, a Câmara fez uma comissão e conseguiu destinar R$600 mil para fazer o transporte de todos os deficientes que precisavam ir. E naquele momento eu disse isso, e aí se revoltaram, e fizeram todo um carnaval, me demonizaram, e aí a gente deixou baixar a poeira, visitou a entidade, levou os vereadores, acordou que seria destinado um valor X, vereadores ficaram incumbidos, além disso, de passarem as suas emendas impositivas, e para nossa surpresa, ao fim e ao cabo do ano, a documentação não estava em dia, as prestações de contas de outros anos não estavam regular e não podemos destinar o recurso. Então isso tem que ficar claro para a comunidade naquele caso. Então essa foi uma decepção, porque fui julgado, fui condenado e ninguém sabe a verdadeira. Tá, mas e agora sim, quando o Ali está com seus amigos, com seus familiares, e diz assim, olha, estou entregando, vou sair, algo que brilha os olhos do Ali, quando fala, eu tive tal participação nesse projeto. Tem algum projeto que faz brilhar os olhos do senhor quando diz, olha, missão cumprida? Exatamente. Não, são diversos. O principal é na questão da saúde mental, tá? Que o município foi premiado na questão de tratar as pessoas para não ter a internação compulsória, por exemplo. Então a gente destina, desde que se tem a faculdade da emenda impositiva, que votei contra e acho que isso não é de mérito de vereador, porque vira que nem o nosso centrão lá em Brasília, que daí tudo acontece através disso, né? Libera emenda parlamentar para cá, libera emenda parlamentar para lá, mas como tem o dispositivo, eu procuro, na maioria das vezes, usar dentro do orçamento do município em políticas públicas. Então eu sempre destino os meus 50% da saúde para a saúde mental, onde se tem as oficinas lá no CAPS de música, de karatê, de gaita, de dança, de horta, enfim. E essas situações fez com que, além da qualificação dos nossos servidores, para eles poderem ir para cursos preparatórios, conhecer outras realidades, o cidadão que está lá na ponta com todos esses problemas que também causam transtorno para sua família, tristeza e tudo mais, não precisavam, muitos deles mais, ser internados. Estão sendo atendidos na nossa rede e melhorando a sua qualidade de vida e, consequentemente, a sua família, e fomos premiados por isso. Então essa é uma grande situação que eu levo comigo e que a gente tem orgulho disso. Trânsito, a gente equipou a escolinha de trânsito novamente, então todo ano o vereador da Osoto repassa parte das emendas lá para quê? Para que se melhore a escolinha de trânsito, o transporte do trânsito, as palestras, o data show, enfim, para quê? Porque eu acredito que é na educação das crianças que nós vamos colher os frutos lá na frente. Nossa geração que respeitar a legislação, muita gente não para no sinal vermelho, muita gente não liga um pisca, muita gente anda
numa velocidade superior ao que a legislação permite, defendo que tem que ser essa velocidade controlada. Você passou, tem que ser multado, porque se fazer um levantamento dos acidentes que acontecem, é nós que pagamos a conta. Porque mexe o bombeiro do lugar, mexe a ambulância do município do lugar, mexe a brigada militar do lugar, e 90% dos casos, 95%, cai lá no Santa Terezinha, que é nós que pagamos a conta. Por quê? Porque o cara infringiu uma lei que ele deveria ter cumprido, ele furou um sinal vermelho e bateu. E ainda que não leva vidas, porque quando leva vida num acidente, daí como é que fica? Isso aí não tem reparação. Então eu defendo isso, tem que regrar, sabe? E a gente luta por isso e também se ficarei feliz no momento em que isso aconteça. O viaduto aqui também, a gente que levantou o projeto, todo esse cartão postal da cidade. Não sei se vocês já tiveram oportunidade, o Leandro com certeza, de ver o que foi feito ali, sabe? Então, diversas situações aí a gente está acompanhando, e muitas vezes o vereador não é o pai da criança, né? E não adianta ser, mas tá ali, tá acompanhando e fazendo com que aconteça. Vereador, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, são 8h05 da manhã, e eu quero agradecer em nome do Online a sua presença, que muito nos honra estar conversando com o senhor nessa manhã, porque o senhor é uma figura política que sempre defendeu aí a opinião, e nós defendemos também que as pessoas precisam ter opinião e ela precisa ser respeitada. O respeito está sempre acima de tudo. Não importa se você é do lado A, B, C ou D. O que importa é que você respeite a opinião dos outros e saiba escutá-la. E você sempre foi um exemplo de escutar, de debater, de trazer ao seu lado. Então, o senhor é sempre bem-vindo aqui aos estúdios do Online, volte outras vezes para falar para a nossa comunidade através dos nossos microfones. Nós ficamos muito felizes. Muito obrigado e sucesso para o senhor aí nesse final de mandato também na sua jornada. A gente que agradece a oportunidade, está sempre à disposição. A imprensa tão massacrada nos últimos tempos, né? Infelizmente a gente sempre foi defensor de que a opinião de todos ela tem que ser ouvida, e concordar ou não é de cada um, mas agora tu não pode querer passar por cima, humilhar, e isso a gente vai ser sempre contra, né? Defender a informação correta, e quem faz isso são os veículos de comunicação que são formais e que levam a informação. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, continuem levando informação, levando questionamentos, porque é importante também mexer no status quo, muitas vezes, fazer pensar, e é assim que a comunidade vai conseguir avançar. E quanto mais as pessoas souberem de como funciona o processo político, mais se envolverem no processo político, com certeza quem ganhar é o coletivo. A gente vai deixar o PSB de portas abertas para toda e qualquer liderança que queira fazer política séria, política de propósito, política que vai dar resultado para o coletivo. E não como muitos fazem, e tem também na política, que frisam seus interesses pessoais acima de tudo. Todo mundo tem interesse, mas eles não podem ultrapassar os interesses pessoais. E a imprensa é um órgão muito importante nisso, porque vai ali, mexe na ferida, abre, e é muitas vezes por isso que alguns não gostam, brigam e não tratam bem, né? Então, muito obrigado, um abraço a todas as pessoas que estavam nos acompanhando, e se precisarem da gente, chame. Mandar um abraço para os brigadianos, que eu sempre, mecânico sempre está envolvido com brigadiano, né? Então, um abraço a vocês. E eu me disseram que eu tinha sido brigadiano. É. Tem cara de acho que então porque tu estava de... sempre junto. Não, eu tenho uma cara de mal assim, né? Muito bem. Missão cumprida amanhã, certamente estamos de volta, né, Luiz? Amém. Um abraço a você, meu amigo, um abraço a você, minha amiga, até mais, tchau, tchau. Como é que tá a expectativa do programa? Tá legal?